no contexto do investimento retorno, todas as pessoas que investem na AM levam um susto. Porque é a história que eu falo da magia do interesse com a necessidade. Você pega a nova geração, já não é companhia de AM, a companhia deles é Clube FM. Mas a classe A, acima de 40 anos, a classe B acima de 40 anos, a classe CDE acima de 40 anos, tem uma companhia até hoje, que é a PRE7, a Rádio Clube. Me deu vontade de fazer uma pergunta para vocês dois, vai. Já que nós estamos falando de rádio, a Hora do Brasil. Qual que é a opinião de vocês sobre a Hora do Brasil no nosso rádio brasileiro, Nilson? Eu acho que ela teve o momento dela, teve um momento que era importante ter a Hora do Brasil. E a comunicação não era a comunicação que você tem hoje. Hoje, qualquer fato que aconteça em qualquer parte do mundo, ele imediatamente você toma conhecimento. No passado não era assim, você tinha necessidade de ter pelo menos um veículo de informação que fosse oficial, alguma coisa, para poder chegar a essa informação. Seja ela, sem entrar na discussão ideológica dela, de se tem lado ou não tem lado, era um meio de comunicação, as pessoas paravam para ouvir a voz do Brasil. Só que hoje ela não se justifica mais, e eu acho que o Vilela tem muito mais propriedade de falar disso. Hoje a Hora do Brasil ela não tem nenhuma finalidade. Hoje qualquer coisa que seja feita, seja na área governamental, de divulgação oficial, imediatamente ela é conhecida. Então ela não se faz mais, no meu ponto de vista, necessária ter uma Hora do Brasil oficial, num horário e tudo mais. Eu acho que é totalmente desnecessário. E aí, Zé? Algumas emissoras brasileiras já não transmitem a agência nacional. Mas isso sob, como é que Não. Liminar, não é não? Não é bem isso, não. Houve uma época, ainda na década de 80, em que as emissoras poderiam lutar por isso. E a Clube, a AM/FM, lutaram por isso. E elas não apresentam. Agora, atualmente, a ESP, a Associação das Emissoras do Estado de São Paulo, estão trabalhando para a flexibilização disso. Ou seja, colocar um outro tipo de agência nacional. E, aliás, dias atrás, eu conversando com o Pisani sobre um e-mail que nós recebemos, eu ainda perguntei, Pisani, você foi presidente lá da ABERT, lá em Brasília, o que você me fala disso? Ele falou, Vilela, é simples. Os deputados do Nordeste ainda precisam muito da agência nacional. Então, essa flexibilização está encontrando alguns problemas, até por isso, de aprovar isso, essa flexibilização. Mas, Nilson, se eles precisam, que criem uma característica regional, porque eu concordo com o Nilson. Eu acho que teve uma finalidade e hoje não cumpre mais essa finalidade, lamentavelmente. Então, mas não aqui, mas lá sim. Eu acho que é um uso político uma concessão de rádio ou de televisão muito parecido com educação. A educação também é regulado, é uma concessão de governo. Até no passado, ela era uma concessão quase que política. Todas as grandes universidades, as grandes redes de comunicações eram de políticos. Então, ela era uma concessão política. E a Clube, aqui em Ribeirão, na administração do Vilela, do Pisani, sempre foi uma referência para mim como um profissionalismo daquilo que não dependia de política. Era uma emissora que buscava um caminho empresarial. Então, eles vivem do resultado do trabalho da emissora. Não é um resultado político, não é um resultado de troca de favores. É uma atividade empresarial. E isso é um pioneirismo de vocês aqui, viu? Porque na época que vocês começaram essa trajetória, era muito comum os veículos de comunicação ser vistos como uma ferramenta política e não uma ferramenta empresarial, que é o que foi. Então, esse negócio de Hora do Brasil ainda é uma ferramenta política. E eu acho que é totalmente desnecessária mesmo. Mesmo que um político do Nordeste lá não tenha um acesso à informação, hoje
com as grandes redes, eu acho que não tem lugar no Brasil que não chegue um sinal de televisão, ou um AM, ou um FM. Mas satélite, o problema não é esse. O problema é ele ter acesso à informação, ele ser entrevistado, ele falar. O político. O político. Mas aí, o Nilson e Zé, você, talvez, fiquem à vontade. A concessão, eu não vou dizer que ainda é, porque agora está sob uma mira forte da imprensa, das pessoas. Mas foi moeda de troca por muitos anos. Sim, a concessão de rádio e televisão, não é isso? Sem dúvida. Sim. Quer dizer, então nós temos aí quantos, e não vamos dizer em termos de moeda de troca, às vezes até por competência do empresariado, mas nós temos aí a TV Globo na Bahia, do Antônio Carlos Magalhães, Sarney para cá, a família Collor de lá, e os caciques políticos brasileiros, os caciques, e quando não, os menos caciques que foram e ficaram proprietários de rádio e televisão, né? Mas não vai acabar. A flexibilização, se acontecer, vai ser um aproveitamento de X minutos, no período de até X horas, fazer um número mínimo de informações. Mas hoje, e eu acho importante sim, o horário político. Porque o horário político, hoje, por exemplo, nós vamos ter o ano que vem 500 ou cerca de 500 candidatos a vereadores de Ribeirão Preto. Eu duvido que a gente conheça 50 deles, né, ou 60 deles, e a população também. Então, o horário político, ele é importante para você apresentar o candidato, apresentar a proposta, apresentar as pessoas. Agora, a hora do Brasil, eu juro isso, Mesmo o horário partidário, ele está flexibilizado, ele era muito mais blocado, hoje é muito mais diluído. Né? Para nós, olhando como políticos, como empresários do ramo, a Agência Nacional é um derrubador de audiência. Assim, tudo que vocês estão falando é perfeito. Ô, Nilson, você pega a curva do Ibope de rádio, ela começa aqui de manhã, Zé, me corrija aí, ela começa aqui de manhã, ela sobe quando é 10, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, 2 horas, ela está no pico dela, aí ela começa, quando ela chega às 7 horas da noite, é uma tristeza. O que dá hoje? Traço? Deve dar traço hoje, às 7 horas da noite, das 7 às 8. E aí, como é que faz? Aí, por você levantar de novo, depois das 8 da noite, porque uma coisa é você pegar a novela das 8 da Globo, te alavanca o próximo programa com 40 pontos de audiência, sei lá. Agora você imagina qual que é a família que vai parar às 7 horas da noite para ouvir Voz do Brasil, sendo com um monte de novela passando na televisão e noticiários, entretenimento, filmes. Ele vai deixar tudo isso para ficar ouvindo Hora do Brasil. Isso e a flexibilização é muito bom para todo mundo. E a TV Brasil? A TV Brasil está lá tentando fazer o seu papel. Qual é o papel? O papel é colocar a política brasileira no contexto. Mas desculpa, eu vejo a TV Cultura, por exemplo, uma TV Cultura muito mais independente do que a própria TV Brasil, porque acompanhando a programação da TV Brasil, a gente nota um canal que faz propaganda do governo. Isso eu posso, quem está afirmando sou eu, não estou dizendo que ninguém está afirmando. E a TV Cultura como um canal, a própria TV Tati retransmite a TV Brasil, num acordo lá feito por vocês. Uma TV educativa. Uma TV educativa. Mas a finalidade é isso que eu estou falando, né, dela. A finalidade, eu acredito que é muito boa. Agora, para você desenvolver esse papel, aí você tem muito problema. Ô Nilson, quando você procurou a Clube, eu fiquei interessado, quando você procurou a Clube, você procurou Vilela, porque a época da TV Clube é mais ou menos a época da nova administração do Koch. Não, foi simultâneo. Um dos primeiros lugares que eu e o Chaim visitamos foi visitar a Clube, um convite do Vilela, que foi um almoço, e foi até pitoresco. Não sei se ele lembra. Naquela época, épocas difíceis, né? E a Clube já era o que era hoje, já era uma modernidade total. E nós fomos lá fazer uma visita e a gente tinha uma verba assim, enorme. Astronômica de publicidade.
E aí fomos lá, o Vilela, aquele jeito vendedor dele, comercial que ele é, né? Especialista, mostrou tudo da clube e tal. E cada lugar que ele passava, isso aqui custou não sei quantos milhões de dólares, isso aqui mais tal, e vendendo a clube e tal. E cada vez ficando mais intimidado com a nossa verba de publicidade que a gente ia oferecer para ele logo depois no almoço, né? Falei, vamos oferecer já, porque já pelo menos... Aí a hora que oferecemos, falamos de valor, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos falar de negócio, não vamos almoçar que a gente ganha mais. É a melhor coisa. Eu pensei que não estragou o almoço não, né, Zé? Vamos almoçar que a gente ganha mais. Você lembra onde foi o almoço, não? Não lembro. Lembra, Zé? Não lembro. Porque não estragou o almoço, Não, vamos almoçar. Nada disso. O Nilson, ele é um brincalhão, né? Não, eu fiquei entusiasmado, isso sim, que eu fiquei. Só de ter a parceria do Koch foi um orgulho muito grande para a nação da clube. Pode ter certeza disso. Aliás, falando nisso, o Nilson me fez lembrar de uma coisa que, quando a gente estava montando a TV Clube, nós estivemos em Las Vegas, na NAB. E nós tínhamos... Só por favor, explica o que é NAB, porque o telespectador... É onde acontece tudo de rádio, televisão e cinema no mundo, é uma feira. A maior feira do mundo. É a maior feira do mundo, isso. Rádio, TV... Lá é tão bom, que você fica o dia inteiro, não tem um lugar para você sentar, nem para almoçar. Bom, fomos e nós tínhamos reservado um determinado dinheiro para comprar equipamentos e montar a emissora. E chegamos numa época, quase uma época de transição. Só que não era assim, totalmente mostrado assim. Naquela época era o top da televisão era 1 polegada. E não conseguíamos comprar. O dinheiro que precisávamos investir na compra da emissora seria quase que 40% mais. Eu lembro que nós voltamos chateados, não conseguimos, como nós vamos fazer? Me lembro que nós fizemos uma reunião e nessa reunião surgiu uma frase que norteou os nossos passos daí por diante. A gente chegou à conclusão nessa reunião, não é um brainstorm, nós chegamos à conclusão de que o mundo caminhava trocando peso por inteligência, com mais qualidade e menor preço. Aí veio, por exemplo, os televisores, essa moda, esse todo envolvimento que está aí até hoje mostrando isso. Sai um televisor de 14, 15 mil dólares, de repente ele está sendo vendido a R$1.200. E, em função dessa frase, a gente resolveu entrar num esquema que a nossa participação lá foi de em torno de 8%. Nós vamos da nova tecnologia. Nós somos a primeira emissora na América do Sul inteira e mais a do Norte a comprar beta. Nós somos a primeira emissora de televisão dessa região toda a usar Betacam. Graças a Deus. E foi um negócio maravilhoso que em poucos meses já estava todo mundo desesperado que precisava entrar em beta. E nós entramos. Nós vamos, como você sabe que eu tenho que chamar o horário mais importante do programa, que é o horário do intervalo, você sabe disso e já estou sendo chamado a atenção. Na volta, vamos voltar falando disso, vamos voltar falando do sistema digital também e a transmissão do ensino à distância também, que o Koch tem aí um pioneirismo, tem aí uma força brutal. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco do Aberto para Balanço. Desde 1959, a SAIDI vem empreendendo em Ribeirão. A Pedreira SAIDI é uma das maiores mineradoras de basalto do interior. Execução de terraplenagem e pavimentação, projetos e execução de infraestrutura, vários empreendimentos imobiliários. Centro Empresarial SAIDI, mais de 800 empregos diretos. SAIDI Empreendimentos,
crescendo com Ribeirão. Investe em um terreno, um apartamento ou poupança? Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza.